Quero convidar aqui as missionárias, os pastores, os presbíteros, evangelista. Sobe, meu filho. Oh, glória. Senhor Deus maravilhoso, ó Pai, nesta noite queremos te pedir, Senhor, pela vida do teu filho, que está aqui, Senhor, de joelhos, Senhor, diante da tua presença, Senhor, neste altar. E eu quero te pedir, Senhor, toma ele, Senhor, como flecha da tua aljava. Meu Pai, que ele lança ele aos corações com a tua palavra, Senhor. Nos alvos, meu Pai, porque a tua palavra tem endereço certo. O Senhor sabe, meu Pai, tudo aquilo, Senhor, que já está preparado. Continua falando conosco, reveste ele agora com tuas armaduras, Senhor, espirituais. Meu Deus, que caia por terra, Senhor Deus, todo pensamento ao contrário, toda seta maligna, meu Deus, toda guerra agora, meu Pai, para detê-lo, para parar, para atingir a sua casa. Envia teus anjos agora, Senhor, guarda ele, Senhor Jesus, de todo mal. Meu Pai querido, Senhor, continua, Senhor, bem presente aqui, Senhor, em nosso meio. Fica conosco, meu Pai querido, e que venha, Senhor, cada vez mais abençoar o teu filho, em nome de Jesus. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no texto que a nossa liderança nos propôs. Capítulo de número 18, e faremos menção dos versos de número 1 ao verso de número 8. Tem um hino antigo, bem antigo, que só quem é antigo vai se lembrar. Diz assim: vai lembrar de todas as provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Não quer na gente acreditar, eu e você, e quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer. E o que, Mateus? Continuar a jornada e ver que o passado ele ficou lá atrás. Por quê? E saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. O que é que eu canto hoje? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Pelo sangue que verteu na cruz, é certo que provas virão, investidas no fio tentador. Mas eu e você
Lucas escreve dizendo no capítulo 18, no verso de número 1: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Verso 2, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Isso é Jesus que está dizendo. Existia ou havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Verso 3. Havia também naquela cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Verso 6. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Sempre glorificando a Deus. Confesso-vos que essa foi uma das ministrações que mais me custou fazer o esboço, porque não vinha nada. Nada. Multiplica por nada. E hoje, antes da reunião de Sofia que tivemos na escola, é que eu comecei a escrever algumas coisas no carro, no telemóvel, para já associar aqui no tablet. Mas você se recorda do que Jesus ele vai dizer aqui no verso de número 1? Que Jesus ele vai alçar uma parábola sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Então, ponto primário, essa parábola é sobre o que? Orar sempre. O dever de orar sempre e não desfalecer, não desanimar. Por mais que a parábola depois vai nos caminhar e nos levar para algo que possamos desassociá-la, mas Jesus ele vai já trazer a essência da palavra. Jesus ele já vai dizer o porquê ele está alçando essa palavra. Então para a gente é mais claro, porque lembre-se, parábola por muitas vezes é uma história alegórica, mas que o que nos importa é o princípio que está contido nela. E Jesus ele já vai trazer isso para a gente. É mais fácil da gente agora ler, associar, assimilar, entender essa parábola. Eu ia pedir, se algum obreiro puder desligar a luz, é mais fácil. E assim a atenção volta toda para mim, e assim vocês não ficam perdidos. E a gente consegue refletir melhor. A oração é algo extremamente importante. É o caminho que nos vai fazer comunicarmos com Deus, que a gente vai poder dialogar com o Eterno. E a oração ela não depende da conectividade
conectividade que eu tenho para com Deus. Não depende do espaço geográfico que eu estou. Não depende da situação que eu estou vivendo. A oração, ela é um meio a qual Deus ele nos deixou para falar com Ele, para a gente poder conversar com Ele. Só que Jesus ele está dizendo que ele está usando uma parábola sobre o dever, e isso é que é complicado. Tudo que para nós é obrigação, muitas vezes se torna um fardo. E por se tornar um fardo, nós muitas vezes deixamos de fazer. Nós deixamos de cumprir. Mas Jesus ele está dizendo que não é somente um dever orar sempre. Mas além de devermos orar, não podemos desfalecer. Não podemos desanimar. E se a gente for discorrer pela história bíblica, a gente vai ver de homens e mulheres que oraram muito e não desanimaram. O primeiro exemplo que veio na minha mente é alguém extremamente importante no cenário. O próprio Jesus, ele quando vai para o Getsemane, a Bíblia vai dizer que ele ora tanto, mas ele ora tanto com a alma angustiada que até sangue ele vai suar. Mas ele não deixa de orar. Ele insiste na oração. Se a gente for ver, discorrendo a Bíblia, a gente vai analisar que Elias, depois de uma palavra que ele deu que não haveria chuva, ele agora vai orar para vir a chuva. Só que a Bíblia vai dizer que ele está junto com o seu moço e ele começa a orar. Ele ora a primeira vez e ele diz: moço, vai lá, sobe no monte e vê se está vindo chuva. Ele ora a primeira vez, a chuva veio? Não. Ele continua orando a segunda vez, a chuva veio? Não. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez, o moço já podia estar cansado dizendo: esse Elias é maluco. Esse Elias é doido, porque não tem chuva. Há 3 anos e meio que não cai água sobre Israel, como que vai chover agora? Mas Elias disse: vamos mais uma vez, eu vou orar, eu vou insistir, eu vou cumprir com esse dever. Elias ora e fala para o moço: vai ver se tem chuva. O moço volta do monte e diz: chuva não tem, mas tem uma nuvem pequena. É do tamanho da mão de um homem. Elias disse: corre, porque a oração já está fazendo efeito. Corre, porque Deus já respondendo. Não foi na primeira, não foi na segunda, foi na 7ª vez, mas ela veio. O que você está querendo dizer com isso, Mateus? Eu não sei quanto tempo eu e você estamos orando. Ah, meu irmão, mas vai acontecer, vai chegar, vai se cumprir. Mateus, mas quando eu vejo é somente uma coisa pequena começando. Você duvida do teu Deus? Você duvida daquilo que Deus ele pode fazer através da oração? Ah, meu irmão, a gente se for olhar para a Bíblia, a gente vai ver uma Ana que sobe todos os dias no templo para orar. Qual é a oração de Ana? Senhor, me dá um filho. Eu preciso de um filho. Porque dentro de casa tem uma mulher tribulada. Mas além dela ser atribulada, ela dá muitos filhos. E eu, na minha cultura, Senhor, se eu não tiver filho, eu sou olhada muitas vezes como anátema. Eu sou olhada como uma
amaldiçoada. Eu sou olhada como alguém para quem Deus não olhou e não abriu a madre. Me dá um filho, Senhor. Não é a primeira, não é a segunda vez que ela sobe ao templo. Mais uma vez, ela vai subir ao templo pensando, é só mais uma vez. Mas eu vou orar. Mas eu vou cumprir o meu dever de orar. Eu vou pedir mais uma vez. E é aí quando muitas vezes a gente está quase desfalecendo, porque nem palavra saía na boca de Ana. O texto vai dizer que ela só murmurava, ela só balbuciava, ela só chorava. Mas Deus disse, é hoje, mulher. Deus disse, você não precisa nem abrir a tua boca, é hoje que a tua oração vai ser de efeito. Mateus, mas eu já estou quase desfalecendo. Não se preocupe, só cumpre o dever de orar. A Bíblia vai dizer, discorrendo sobre as histórias bíblicas, que Paulo e Silas estão presos dentro de uma prisão, amarrado nas mãos, amarrado nos pés, carcereiro na porta. Mas um vira para o outro e fala, vamos orar, vamos cantar. Mas Paulo, mas Silas, para que a gente vai orar nesse momento, nessa situação, nesse contexto? Vamos cumprir o nosso dever. O que eu posso fazer é orar. Eu não posso sair, eu não posso abrir as prisões, eu posso orar. Você ora comigo, Silas? Eu oro. Silas, então canta que eu vou orar, Silas. Ah, meu irmão, é a oração que vai dizer que não surtiu efeito somente para eles. A Bíblia vai dizer que cai como se fosse um terremoto. Aquela prisão, ela se abalou. Aquele lugar estremeceu. E alguém poderia dizer, o que aconteceu? Silas está dizendo, é Paulo que está orando. E Paulo dizendo, é Silas que está louvando, cumprindo aquilo que Jesus está dizendo, o dever de orar. Posso ir mais além? Para a gente poder entrar na parábola. E eu digo isso aqui, gente, eu estou totalmente na dependência do Eterno. Eu não consegui fazer esboço nenhum. Isso me deixa angustiado, gente. Misericórdia. Você sabe para onde a pregação vai te levar. Mas é na dependência dele. Só que aí também eu me lembrei lá no carro que certa vez Pedro preso, dormindo, sem expectativa, sem ideia do que vai acontecer. A única coisa que vinha na mente é: vou morrer, vão me matar. Só que a Bíblia vai dizer que tem uma igreja que está dentro da casa e eles estão orando. Eles estão insistindo em orar. Pedro, como que você está, Pedro? Eu estou dormindo. Mas e a igreja? Está orando, está orando, está orando, está orando, está orando. O que acontece com esse Pedro que está dormindo? Chega um anjo e diz: Pedro, vem. Mas eu vou por quê? Porque tem uma igreja que não para de orar. Mas eu estou preso, não faz mal, Pedro. Tem uma igreja que não para de insistir em orar. Vem, Pedro, mas eu tenho prisão, mas tem a guarda. Vem, Pedro, levanta, pega a capa, porque a oração daquele povo vai ser respondida hoje. Pedro, levanta, sai da prisão, porque tem um povo que insiste em orar. Não para de orar, mas vão me matar. Não vai não, Pedro. A oração daquele povo vai te livrar. Ora, 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 mesmo sem expectativa. Eu estou aqui nessa noite
surtir efeito. O Deus que é justo, Ele vai descer aqui hoje. Eu não sei a tua causa, eu não sei o que você precisa, mas como disse aqui muito bem a diaconisa Alexandra, eu só sei de uma coisa: Ele vai fazer. Se você hoje sair daqui como João dizendo, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas uma coisa eu sei: o meu Redentor, Ele vive. Mesmo que seja no fim da minha história, Ele vai se levantar a meu favor, mas Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai executar. E eu queria extrair aqui com vocês algumas lições que esta parábola ela nos ensina. Porque toda parábola ela é didática. Toda parábola ela nos ensina alguns princípios. E essa parábola é uma parábola de contraste, é uma parábola de contraste. Por que, Marcos? Jesus ele vai dizer que numa mesma cidade existe um juiz, mas o próprio Jesus está dizendo: esse juiz é iníquo, e além dele ser iníquo, ele não respeita aos homens e não teme a Deus. Só que além dessa cidade ter esse juiz, também tem uma viúva, uma mulher desfavorecida para o contexto da época, que tinha uma causa para ser julgada. Só que sempre quando você olhar para o contexto bíblico e você observar dois cenários, o cenário de orfandade e o cenário de viuvez, está falando de pessoas que são extremamente desfavorecidas na cidade. Então nós temos aqui uma mulher extremamente desfavorecida. Não tem vez, não tem lugar, não tem voz. Uma viúva. Mas temos um homem que tem o poder de legislar naquela cidade, que é o juiz. Então temos aqui um contraste muito grande. Porque a única pessoa, segundo a parábola, que pode fazer algo por aquela mulher é alguém que não teme aos homens. Se não teme aos homens, muito menos a essa mulher. E um juiz. Ou seja, temos essa mulher e esse juiz que não teme aos homens, não respeita os homens e não teme a Deus. Ou seja, o cenário dela é praticamente inoportuno. Nunca vai acontecer. Só que ela é insistente. Ela vai atrás. Todos os dias ela bate na porta desse juiz e diz: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. A ponto desse mesmo juiz, e agora por boca dele, não é mais Jesus falando, ele próprio vai dizer: mesmo eu não temendo a Deus e não respeitando aos homens, eu vou julgar a causa dessa mulher, para que ela não continue me importunando, me molestando. Esse é o contexto da parábola. Só que, primeira lição que essa parábola nos ensina é: viver a justiça de Deus é orar sem desanimar. Quando eu escrevi isso, só me lembrava de um cenário. Qual cenário, meu Deus? Asaf. A Bíblia vai dizer que no Salmo de número 73, Asaf, um homem que é levita na casa do Eterno, é um homem que é dependente de Deus, mas a Bíblia vai dizer que ele olha para os ímpios. Ele começa a observar a vida dos ímpios. E ele tira uma conclusão: os ímpios vivem melhor do que nós que somos servos de Deus. Os ímpios vivem como se não houvesse amanhã. Os ímpios, eles têm muitas vezes melhores chances do que nós.
E ele começa a observar algumas injustiças. Só que a Bíblia vai dizer que ele entra dentro do templo. E quando ele entra no santuário em oração, ele diz que Deus fala com ele. O que é que Deus fala com ele, Mateus? Asaf, não esquece que o que você está vivendo e o ímpio está vivendo agora é algo passageiro. Asaf, qual é o fim do ímpio? Qual é o fim dessa pessoa que você está olhando, observando, desejando, analisando? Asaf, lembre-se que a justiça de Deus, ela vem. E por que não desanimar? Porque Asaf já estava a ponto de desfalecer. Ele já estava esvaindo na sua fé. Aí eu te pergunto, quantos de nós já não passamos por isso? Quantos de nós muitas vezes paramos de orar porque a gente pensa e fala, Mateus, já não está surtindo efeito, já não estou com expectativa, parece que já não vai acontecer nada, o cenário não muda nunca, parece que é só comigo que as coisas não andam, parece que é só comigo que não avança. Ei, a tua oração vai surtir efeito. A tua oração, ela vai surtir efeito. Quando, Mateus? Eu não sei, mas ela vai surtir efeito. Quando, Mateus? Eu não faço a mínima ideia. Mas a oração do justo, ela tem muita força. A Bíblia vai dizer que ela pode muito em seus efeitos. Ah, meu irmão, não sei como que você está aqui hoje. E Deus me disse que não importa como você chegou, não importa qual é o cenário que você vive hoje, o ímpio pode até estar melhor do que você, mas você lembra que a gente cantou aqui hoje? Para onde você vai não vai haver tristeza, não vai haver dor, não vai haver choro, pode estar o caos na terra, mas você está com uma esperança viva no teu coração. E qual é, Mateus? Essa vida, ela é passageira. Asaf, não olhe para o agora, olhe para o amanhã. Meu irmão, minha irmã, não olhe para o hoje, porque hoje pode ser caótico, mas lembre-se que amanhã ele vai nascer, ele vai chegar, ele vai florescer. E quando esse dia chegar, você vai entender que esse desânimo, essa seta maligna para te parar, é porque Satanás ele estava entendendo que o novo de Deus estava surgindo. Não pare, não desanime, não esmoreça. Segundo, para eu viver a justiça de Deus, é preciso eu confiar no caráter de Deus. Porque aquele juiz, ele era iníquo, ele não temia Deus, ele não respeitava os homens. Mas aquela mulher, ela sabia que aquele homem só seria canal de Deus, aquele homem só seria instrumento de Deus. Ela dependia dele, ela precisava dele, mas ela entendia, não, você só vai ser um instrumento, porque eu sei em quem eu confio, eu sei o caráter de Deus que eu sirvo. Lembra que eu disse aqui de Paulo e Silas? Eles estavam presos injustamente por fazer algo da parte de Deus, mas sabe o que ele estava dizendo? Eu não quero nem saber quem me prendeu, eu confio em quem me mandou. Se me prendeu, se me encarcerou, problema, eu vou continuar confiando no caráter de Deus.
agora uma expressão bem pentecostal. Meu irmão, quem você menos espera é quem Deus vai usar para te abençoar. É quem Deus vai usar para cumprir a tua oração, para o propósito que você colocou diante de Deus e você nunca esperou, mas é aquela pessoa. E é essa mesmo que está vindo atualmente quando eu estou falando, que Deus vai usar para cumprir o propósito dele. Porque todos nós somos instrumentos de Deus. Não importa se é ímpio, se não teme, se não crê, mas se Deus mandar, vai fazer. Agora eu estou me lembrando de quem? Jonas. Olha para ele. O homem disse: não vou, não quero, não faço. Deus diz: não quer, não vai fazer, também. Não tem problema. Se você não quer, não vai, não há problema nenhum. Não, Deus, não. Só não vai fugir da minha presença. Não vou, não. Vou fugir sim. Eu vou lá para trás, vai nada. Eu não quero, não. Vai, pode ir. Tem gente gastando dinheiro para fugir do propósito. Tem gente investindo contra o propósito, porque ele paga para fugir. Ele compra a passagem para fugir. Olha aí. Quem que Deus está me lembrando disso agora, Jesus? Meu Deus. Ele investe contra, dizendo: não vai acontecer. E Jesus está dizendo: pode investir, que a tua passagem nem vai servir. No meio do caminho é percurso falhado. Agora a tua viagem é comigo. Viagem contigo, Senhor. Você vai viajar dentro da baleia, dentro do grande peixe. Mas, Senhor, como é isso? É submarino. É o submarino de Deus. Você vai para dentro do peixe. Mas você não quer cumprir, não? Não vou fazer, Senhor. Vai para dentro do peixe. Vai para dentro do peixe. Mesmo assim, insiste em não querer. Está na prova. Porque veio o vendaval. E está continuando dizendo: não vou fazer. Não quero cumprir. Não vou avançar. Eu vou continuar sentado. Eu vou continuar somente aqui paradinho. E Deus está dizendo: vai vir o primeiro vento. Vai vir a tempestade no mar. E você continua dizendo: não, é natural da vida. É Deus dizendo: meu filho, volta para a prova. Volta para o propósito. Aí tem um engraçadinho que está sentado dizendo assim: não, todo mundo passa por prova, todo mundo passa por luta, e a tua vida está um turbilhão, tua vida está um maremoto, e você até pensa: ai, Jesus podia aparecer, mas Jesus não vai aparecer, não. Jesus vai colocar pessoas na tua vida para te lançar ainda mais para baixo. E mesmo lá embaixo, eu e você muitas vezes não olhamos para o propósito e dizemos: está tudo bem, eu vou continuar do jeito que eu estou. E Deus está dizendo: cumpre o chamado, faz, avance, progrida. E você está dizendo: não, minha vida está um caos, minha vida está uma miséria. E Jesus está dizendo: vai para o propósito abençoado, vai para o propósito abençoado. Você está dizendo: não vou não. Olha o que está acontecendo comigo, Jesus. É só comigo, é só eu. E muitas vezes eu e você estamos do jeito que estamos porque fugimos do propósito. Deus nos coloca dentro de um grande peixe, isolado, para lá dentro a gente orar. Olha aí, o que salvou Jonas foi uma oração. Qual é a oração de Jonas? Perdoa, Deus. Deus, eu vou fazer mais uma vez. Eu vou avançar. Só que ele é aquele que avança, dizendo assim: eu não vou fazer nada. Eu vou chegar lá e só vou dizer: Deus vai destruir vocês se vocês se arrependerem. É para falar, eu vou falar. Mas é assim, Senhor, é do meu jeito. Deus está dizendo: não importa. Sabe qual é o nosso maior erro? É pensar que Deus vai mudar o nosso caráter. É pensar que Deus vai mudar a nossa essência. Deus, ele vai usar você como você é.
Você é sanguínea, Deus vai te usar assim. É numa conversa, você fala, ó, menina, para de bobeira, aceita Jesus, te converte, Deus vai mudar a tua vida. A pessoa olha e fala assim, pode até ser, vou aceitar esse teu Jesus. Já outros Deus vai usar na simplicidade, aquela pessoa mais melancólica, que vai conversar, que vai analisar, vai falar, olha, menina, menino, se calhar se você fosse lá no culto, Deus pode usar uma palavra para falar no teu coração, e aquela palavra vai entrando, vai amolecendo. E tem outros que é turbilhão. Deus não vai te mudar não, não espere Deus te mudar, porque Deus não vai te mudar não. Ele precisa de você como você é. Deus, ele vai moldar o teu caráter, mudar não. Não espere você que é explosivo, ficar numa calmaria. Não, você não é Moisés não, abençoado. Não espere isso não. Faça conforme você pode. Vai na tua força. Vai naquilo que Deus ele já colocou em você. Porque é desse teu jeito, às vezes meio trambulhado, meio desconcertado, que Deus vai te usar. Faz! É só lançar. E Jonas chega lá assim, na cidade. Ele diz, Senhor, é para ir, eu vou. O grande peixe lança Jonas. De novo aonde? Lança lá em Nínive. Coitado dele. Lança ele onde ele partiu, aonde ele não quis ir. E agora ele vai ter que pagar uma passagem, investir de novo. Só que agora ele está investindo no ministério dele. Agora ele está investindo na coisa certa. Eu imagino se essa viagem de Jonas para Nínive, misericórdia. Ele devia estar falando, Senhor, o Senhor tem tanta gente nessa terra para me usar, o Senhor vai usar eu. Misericórdia, o Senhor não pode salvar esse povo não. Jesus disse, vai, Jonas. Cala a tua boca e vai, Jonas. Senhor, mas eu não quero falar para esse povo é inimigo de Israel. Não importa, Jonas, eu só quero que você fale. O Senhor devia estar pensando, olha, eu vou morrer. Eu vou chegar numa terra estranha, ninguém me conhece. Ninguém sabe quem eu sou. E como que eu vou dizer que Deus quer salvar esse povo? Só fala. Ei, a tua oração vai surtir efeito quando você for verdadeiro. Deus está me dizendo aqui agora, não adianta você florear aquilo que tem espinho. Não adianta você virar para o teu pai que é justo e querer colocar muitas pétalas de rosa se tua vida, se o teu problema, se a tua causa, ela é feita de espinhos, Jonas. É espinho? Então, ora com espinho. É chegar na cidade e dizer assim, olha, eu não sei porquê, mas Deus me trouxe aqui para falar com vocês que se vocês não se arrependerem no tempo determinado, Deus vai matar todos vocês. Essa é a pregação de Jonas. E a Bíblia vai dizer que desde o rei ao bebê que amamenta, ao gado no campo, todos eles jejuam. Todos eles se arrependem. Foi uma pregação extremamente escatológica de Jonas? Não. Foi uma pregação extremamente teológica de Jonas? Não. Aí tem você bobo e boba, dizendo, eu só vou fazer se eu tiver um curso de teologia. Eu só vou cantar se eu puder pagar uma aula de canto. Eu só vou investir no meu ministério quando eu tiver dinheiro. E nós estamos dizendo, eu preciso de você como você é. Só abre a tua boca, só faz. E eu e você estamos aqui muitas vezes parados no ministério, porque achamos que Deus precisa de alguma coisa para nos usar. Deus só precisa de mim e de você. Vamos avançar? Tem mais 5 minutos. Terceiro, viver a justiça de Deus é esperar no tempo de Deus. Jesus ele disse, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Deus ele está dizendo assim, se aquele juiz iníquo que não respeita homens, não teme a Deus, ele julgou a casa da mulher, que dirá Deus, que é justo, não vai fazer justiça aos seus filhos? Sabe qual é o nosso problema? Esperar.
E essa parábola nos diz que é preciso eu viver a justiça de Deus, sabendo esperar o tempo. Deus, ele não dá. Deus, ele não fala. O problema é que a gente não sabe quando ele vai cumprir. Se Ana soubesse, como eu falei aqui no início, quantos anos ela precisaria subir no templo para a oração dela surtir efeito, se calhar ela tinha esmorecido por alguns anos. E só ido no templo, orado daquele jeito, quando fosse o ano da vida. A gente vive numa era fast food. Eu peço agora, eu tenho agora. Mas com Deus não é assim. O que disse Deus através do profeta Jeremias? Clama, eu responderei. O problema é a gente esperar essa resposta. A ação de clamar, ela é nossa. E aqui é como se fosse uma reação de Deus. Você clama, você age. Por conta da sua ação, eu vou reagir. Eu vou responder. Só que quantos de nós paramos de clamar? Porque não chegou. Porque não foi o tempo. Porque não foi como a gente queria. Não foi durante o processo que eu esperava. Não foi durante o tempo que eu imaginava. E por conta disso eu falei. Por conta disso eu esmoreci. Por conta disso eu desfaleci. Mas aqui não. Aqui Jesus ele deixa bem claro. Espera o tempo de Deus. Para o teu irmão aí não ficar chateado só comigo, cutuca ele e fala assim: espera o tempo de Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer, quanto tempo Deus vai demorar para fazer, mas Ele vai fazer. Ele vai agir. A causa vai ser julgada. Quando? Não sei. Para viver a justiça de Deus, eu tenho que esperar Ele. Eu tenho que saber esperar Ele. E a gente não quer esperar. Isso é como uma grávida. Ela, quando tem uma notícia que está grávida, ela já começa a imaginar. Quando Elisabel estava grávida de Sofia, ela devia pensar: será que ela vai ser linda como o pai? Esse povo sorria à toa, né, gente? A gente não pode nem imaginar que você ia logo sorrir. Eu imagino que Isabel, quando olhava para a barriga, ela pensava: será que ela vai ter a feição do pai? Vai ser linda como o pai? Misericórdia. Eu vou falar com a minha mãe. Mas a mulher, quando ela está grávida, ela começa a imaginar, ela começa a pensar: será que vai ser assim? Será que vai nascer assim? Será que vai nascer cozido? Será que vai ser como e tal? Só que ela tem que esperar os 9 meses. Eu imagino que deve chegar uma fase de peso, de dor, que ela nem quer mais saber como é o que ela só quer que saia. Quando sair, a gente vê como vai ser. Porque ela já está cansada de esperar, aquilo já está gerando um desconforto, um peso. Mas a promessa chega. Mas acontece. A gestação, ela termina. E aquilo que outrora era expectativa torna-se realização. Conosco é igual. Porque é preciso eu esperar em Deus. Ele vai cumprir? Vai. Não é no meu tempo, é no tempo dele. Último, viver a justiça de Deus é perseverar até o fim. Cutuca teu irmão mais uma vez e diga assim: persevere. Jesus ele conclui essa parábola dizendo:
ele vai achar fé na terra? É como se Jesus dissesse para quem estava ouvindo ali, dissesse: quando eu voltar, porque eu sou filho do homem, eu que estou anunciando isso para vocês, quando eu voltar, eu vou achar fé em vocês. Lembre-se, não se esqueça, essa parábola é sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. E Deus, ele conclui essa parábola dizendo: você vai perseverar até o fim? Ou quando eu voltar, você esmoreceu? Quando eu voltar, você desanimou? Você não aguentou o processo? Ei, Jesus está voltando. Jesus, ele está às portas. E por que a gente está falando de orar? Por que a gente não tem visto a justiça de Deus se concretizando na nossa vida? Porque se a temática de hoje é vivendo a justiça de Deus, por que a gente não está vivendo? Porque o mundo é injusto? Você confia no mundo? Você confia no sistema? Não. Deus, ele não é injusto. Deus, ele é justo. E nós sairemos daqui vivendo essa justiça. Mas sabendo esperar. Sabendo confiar no caráter de Deus. Sabendo entender o seu Deus. E para eu viver em justiça, eu preciso, como falou aqui a missionária Elisiane, a diaconisa Alexandre, é preciso a gente ter uma vida de oração, uma vida no plano. E isso é complicado. Fique de pé. A oração é a ponte entre a justiça da terra e a justiça do céu. A oração vai nos fazer viver aquilo que nós não éramos para viver. A oração vai nos colocar em lugares que nós não éramos chamados. A oração vai nos fazer experimentar coisas que nós não éramos para experimentar. É através da oração que a gente fala com Deus. Ei, não é só no louvor, é na oração. E eu quero te convidar a orar nessa noite. Eu quero te convidar a fazer uma oração. E eu já entrego esse microfone. Só que eu quero que você faça uma oração verdadeira. Não quero que você aformoseie essa oração. Eu não quero que você coloque palavras bonitas nessa oração. Eu quero que ela venha da alma. Porque depois da ministração dessa palavra, eu creio que eu e você entendemos que é necessário orar sempre e não desfalecer. Mas Mateus, eu estou à beira de um colapso. Não importa. Jesus, ele estava no Getsemane, sentindo o gostinho daquilo que ele ia viver. O sangue escorria pela pele, mas ele estava orando. Ana nem se fala. Os anos já tinham se passado, mas ela estava orando. Ore comigo nessa noite. Pai bendito, Pai santo, Espírito da verdade, eu quero, ó Pai, neste momento te louvar, ó Deus, pela oportunidade que tivemos de hoje estar aqui em tua casa. E através desse privilégio que é estar em tua casa, o Senhor pode falar aos nossos corações na noite de hoje. E estamos saindo daqui hoje, ó Pai, compreendendo que a tua justiça ela vai se cumprir se nós vivermos uma vida de oração.
Pai bendito, eu não sei como está o cenário do meu irmão, eu não sei como está a causa dele, mas eu sei que o Senhor pode cumprir. Pai bendito, eu não sei o porquê ele muitas vezes desfalece na sua oração, mas hoje nós saímos daqui com uma injeção de ânimo e de fé, e iremos dizer para nossa alma: por que te abates dentro de mim? Espere em Deus. Pai Santo, que eu e o meu irmão saiamos daqui hoje entendendo que o Teu Espírito Santo nos dará força para cumprir o nosso chamado, mesmo quando a circunstância, mesmo quando o cenário disser que não vai acontecer. A última palavra é tua, o último momento ele é teu, e quando o Senhor age, não há cadeias que, Pai bendito, possam ficar de pé, não há portas que possam parar, não há cenário impossível para o Senhor agir, porque operando o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Fazendo o Senhor, quem impedirá? Que o Senhor, ó Pai, nessa noite possa se revelar ao teu povo através da oração, assim como o rei, depois de receber a notícia de morte, ele vira e vai orar e diz: Senhor, se lembra da tua fidelidade, se lembre que eu tenho reto nos meus caminhos. Uma oração deu mais 15 anos de vida para ele. Uma oração vai fazer alguém ser livre da morte. Uma oração, Deus vai livrar aquela pessoa da morte. Eu estou sozinho aqui. Eu estou sozinho aqui. Fica lá e lava da cama vai a sério. Uma oração e Deus vai arregatar tua vida. Uma oração que você vai fazer com sinceridade, que Deus vai abrir o céu, que Deus vai rasgar a tua alma e Ele vai Deus, o seu cenário é impossível, não existe impossível para Deus. Não existe cenário. Eu sei que o tempo avançou, mas só quem precisa de uma oração para Deus mudar o impossível vem aqui na frente. Eu sei que a gente já está sem tempo, mas só você que fala: Mateus, o cenário é impossível. Uma oração, Deus pode fazer algo impossível. Continua, Pai, continua. Eu não sei você, mas eu estou crendo que Deus, Ele vai agir. Eu vou orar, Mateus, como Deus vai fazer, eu não sei. Como Deus vai agir, eu não posso ler. Mas uma oração, quando ela entra no reino espiritual, por causa de um propósito de Daniel. A Bíblia vai dizer que principados e potestades, eles tentaram fechar o céu para o anjo não trazer resposta. Tá bom? Mas a Bíblia vai dizer que Deus ele envia um anjo e fala para o príncipe das trevas: por mais que você queira parar a resposta de uma oração, não vai conseguir. Daniel esperou. Ele esperou.
demora. O teu milagre está pertinho de chegar. Mas hoje não vai haver demônio que vai segurar. Não há principado e potestade que vai ficar de pé hoje. Ora, Adriano, que eu vou. Em nome de Jesus, o Senhor nesta noite